nome Ipudei, que significa registros, e essa porção ela vai falar exatamente sobre isso, sobre uma prestação de contas. Fica registrado tudo o que foi feito com a oferta levantada pelo povo para a construção do tabernáculo. Uma curiosidade, que o povo quando levam as ofertas para a construção do tabernáculo, chega um determinado momento que Moisés pede para que o povo parasse de trazer ofertas, porque a quantidade que eles apresentaram era tão grande, que era mais do que o suficiente. Então Moisés fala para o povo: basta de trazer as ofertas, porque vocês já trouxeram mais do que o suficiente. E agora eles estão prestando contas de tudo o que eles levantaram como oferta nessa porção Ipudei, registros. E nós vamos também compreender um pouco o porquê de registrar, o porquê de uma porção específica mencionar que o que foi gasto e da maneira que foi gasto. O Senhor ele faz questão de mencionar aqui para nos ensinar também coisas preciosas. Amém, queridos? Bendito o nome do Senhor. Vamos lá. Moisés então ele colocou cada utensílio no seu devido lugar, e no final de tudo acontece isso daí, ó. Olha só aí na tela. A glória do Senhor é manifesta, e a presença do Senhor enche todo o tabernáculo. Aleluia. Eu gostaria que você imaginasse exatamente essa imagem aí. Imaginemos a cabeça do povo. Imaginemos as pessoas ao redor do tabernáculo podendo contemplar uma visão como essa, e sabendo que este Deus é o Deus que eles servem, é o Deus Todo-Poderoso que tirou eles do Egito, e que agora eles estão vendo e contemplando a glória, a manifestação do Senhor, muito próximo de todos eles. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu colocar aqui para nós. Lá no capítulo 35. Capítulo 35. Moisés, ele vai congregar o povo, e Moisés, ele vai falar sobre o Shabat. E eu louvo muito a Deus, queridos, porque nós estamos começando hoje no Shabat, e eu falei isso com o Flávio, quando nós vimos que no dia 10 iríamos dar início, e eu falei para ele assim: que interessante. No primeiro sábado, nós vamos falar exatamente sobre o Shabat. Olha só como que Deus preparou esse dia para nós, para que no começo do nosso Shabat viéssemos falar exatamente uma porção que trata sobre isso. Aleluia. E aí o Senhor ele falou comigo da seguinte forma: queridos, que com Deus não há coincidência. Amém? Com o Senhor não há coincidência. Porque os irmãos, na verdade, deveríamos ter iniciado o Shabat, quando os pastores nos pediram, no dia 3, semana passada. Só que nós já tínhamos uma agenda com o evento das crianças. E aí eu falei para os nossos pastores: nós vamos começar no próximo sábado, tudo bem? No dia 10. Ele falou: tudo bem, comecem então no dia 10. E para nossa surpresa então, o dia 10 justamente trouxe para nós a porção que fala sobre o Shabat. Aleluia. E eu pude ali louvar o nome do Senhor, glorificar a Ele,
porque o Senhor preparou esse dia para nós. Como eu falei, queridos, para Deus não há coincidência. Amém? Para o Senhor não há coincidência. E mais, se o Senhor permitiu de você estar aqui nesse dia, você poderia estar em qualquer outro lugar. De repente você poderia até mesmo ter saído, como muitos, mas o Senhor permitiu que hoje você estivesse aqui, aprendendo, compreendendo, assimilando, junto com todos os irmãos. Glórias a ti, Senhor. Amado, não há coincidência. O que Deus tem para cada um de nós, amém? São as suas bênçãos. O Senhor quer que eu e você nos coloquemos debaixo da ordenança, da palavra dele, que venhamos praticar essa techuvá juntos. Aleluia. Para que muitas coisas que estão relacionadas ao Shabat possam ser liberadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. Amém? Amém. Nós vamos compreender algumas coisas hoje. E eu louvo ao Senhor pela tua vida aqui nesta noite. Aleluia. Amém, queridos? Eu gostaria que você, por favor, abra a Escritura lá em Gálatas, capítulo 4. Não está ajudando muito, não? Isso. Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ver versículo 8 até o 11. Todos encontraram? Capítulo 4, do versículo 8 ao 11. No passado, quando vocês não conheciam a Deus, serviram como escravos a seres que na realidade não são deuses. Mas agora vocês conhecem a Deus. E mais do que isso, são conhecidos por Deus. Portanto, como podem voltar novamente para aqueles espíritos elementares, fracos e miseráveis? Querem se tornar escravos deles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, estações e anos. Temo que meu trabalho entre vocês tenha sido inútil. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo e falando aqui com gentios, com pessoas que se converteram a Deus, amém? Eles não se converteram ao judaísmo. Muitos pensam e ficam às vezes falando, vendo medidas como essa que nós estamos fazendo, de mudar o culto de um domingo para o sábado, segundo as Escrituras. Aí muita gente pensa assim, estão se tornando judeus, e não é isso, queridos. O apóstolo Paulo ele está falando a gentios que se converteram a Deus, estão conhecendo a Deus, estão vivendo segundo os preceitos de Deus. Só que o apóstolo Paulo está falando assim, irmãos, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês que conhecem a Deus, são conhecidos por Deus, vocês não podem voltar à prática antiga, vocês não podem voltar aos costumes antigos, às celebrações pagãs que vocês faziam, às comemorações que vocês faziam aos outros deuses, porque agora vocês estão caminhando e vivendo segundo os preceitos de Deus, do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E queridos, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, o que traz de ensinamento para nós? À medida que nós vamos compreendendo a vontade de Deus, cada vez mais nós temos a responsabilidade e o compromisso, principalmente, de não voltarmos atrás. Isso tem que fazer sentido para você, para todos nós, cada dia mais. Amém? Cada dia mais. Por quê? Porque a
palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. O inimigo ele vai fazer de tudo para fazer com que você volte atrás. Há costumes que você, através da palavra de Deus, está tendo entendimento que não procede de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando, irmãos, atentem. Vocês não podem voltar e se colocar debaixo dessa escravidão novamente. Porque aquele que conhece a Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, tem entendimento dela, essa pessoa cada dia mais tem que viver em novidade de vida. Amém? Viver em novidade de vida. E nós como igreja, eu falo como NPH, nós como igreja, queridos, nós estamos entrando numa fase nova. Aleluia. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Nós estamos entrando numa fase nova, e que acredito que para muitos, se não para todos nós, é algo muito diferente, que na verdade vai exigir pouco a pouco, mais e mais de mim e de você. Mas o mais gostoso de tudo isso é saber que nós estamos colocando debaixo dessa ordenança, dessa palavra, e que o Espírito Santo ele vai nos conduzir. Amém? O Espírito Santo do Senhor, ele vai nos conduzir dia após dia para vivermos aquilo que é a vontade dele para a nossa vida. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que sai, abandona algo sadio, entregue pelo Eterno, é porque essa pessoa ainda não tem total compreensão. A pessoa ela só abandona aquilo que Deus mostrou para ela, que ensinou a ela, quando ela não tem ainda uma total compreensão. Quando no seu coração ainda há dúvidas. E quando então nós falamos do Shabat, compreendemos que estamos cumprindo uma ordenança dada por Deus, querido, nós nos colocamos debaixo da ordenança da bênção de Deus. Vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 2. Nós estamos falando da porção 22, Vaikrer, e congregou. Moisés ele começa falando para os irmãos sobre o sábado, a importância deles observarem o Shabat, o dia do descanso. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Deus, no sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o sétimo dia e o separou, e o santificou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si só. Então, no sétimo dia, olha só que interessante isso. No sétimo dia, as Escrituras dizem que o Senhor, o Eterno, ele descansou. E a pergunta que cabe aqui: Deus precisa de descanso? Quando a palavra do Senhor diz que Ele não dorme, quando a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, o guarda de Israel, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele está todo o tempo observando, cuidando do seu povo. Mas aqui em Gênesis está dizendo que Deus no sétimo dia Ele descansou. Para quê? Para nos dar o exemplo. Amém, queridos? Para nos dar o exemplo. O Senhor aqui, Ele está estabelecendo o Shabat, o sétimo dia, como um dia santo, um dia separado para a humanidade. Quando nós vemos aqui em Gênesis capítulo 2, o Senhor aqui criara apenas Adão e Eva. Não existia um povo específico, um povo escolhido, separado por Deus. Mas existia aqui um homem e uma mulher, e através deles toda
a humanidade seria criada, gerada. E o Senhor então ele estabelece Shabat, o tempo e o dia da visitação, o tempo e o dia que o Senhor queria se relacionar com o ser humano. E louvado seja o nome do Senhor, queridos, que o que é interessante, que o Senhor, no capítulo 3, que vai mencionar, após a queda, que vai mencionar a necessidade do homem trabalhar. No capítulo 2, o Senhor estabeleceu todas as coisas, todas as árvores, todos os frutos, tudo que o homem e a mulher iria necessitar, o Senhor já tinha criado, gerado para eles. Então não tinha necessidade de se trabalhar, porque o Senhor já estabeleceu sobre a vida do homem o que eles iriam precisar. A partir do capítulo 3, com a queda, o Senhor diz para Adão, que seria do suor do seu rosto que ele passaria agora a se alimentar. E é interessante que o Senhor não muda a lei do Shabat. O homem deveria agora administrar o seu tempo, trabalhar 6 dias, mas no Shabat o Senhor não mudou. O Senhor estabeleceu e ficou ali como um dia separado para que o homem pudesse buscar ao Senhor. E isso perdura até os dias de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Vamos avançar aqui para falarmos um pouquinho mais. O Shabat ele foi criado antes então do trabalho. Todos acompanham lá, não? O Shabat ele foi criado antes mesmo do trabalho. Alterou lá para os irmãos? Não. Sim. Portanto, o Shabat, isso daqui é importante. O Shabat ele nunca deve ser relacionado ao que não se pode fazer. A maior preocupação para uma pessoa quando ela fica sabendo sobre o Shabat é exatamente isso. O que eu não posso fazer no sábado? O que eu não vou poder fazer no sábado? E aí, com o auxílio da internet e tantas outras coisas, a pessoa começa a colocar sobre ela mesma um jugo, uma pressão, porque no sábado eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, eu não vou poder fazer aquilo outro também, quando na verdade o que nós devemos saber, compreender, queridos, que nós primeiro estamos nos colocando debaixo de uma ordenança de Deus. Amém? Estamos nos colocando debaixo de uma ordenança do próprio Deus. E se o Senhor estabeleceu o Shabat, o 7º dia, antes mesmo do dia do trabalho, lembremos que o Senhor já tinha providenciado para o homem tudo o que ele precisaria. Todo o sustento o Senhor já criou para o ser humano. O Shabat foi estabelecido antes mesmo do trabalho. O homem pôde ver toda a sorte de árvores, de frutos, tudo que ele necessitava para sobreviver, o Senhor já tinha estabelecido para a vida dele. Por que nós hoje nos preocupamos tanto quando falamos de Shabat? É porque a nossa confiança no Eterno precisa ser aprimorada cada dia mais. Amém? Porque, queridos, se nós pararmos para pensar um pouco mais, a nossa confiança ela precisa sim ser aperfeiçoada. Porque quantas vezes nós declaramos que confiamos em Deus, mas nós queremos ir até o último com a força do nosso braço. O quanto nós pudermos fazer, nós estamos ali fazendo. Só quando não tem jeito mesmo, aí que a gente quer entregar para Deus. E muitas vezes entrega ainda não querendo entregar. E o Senhor estabeleceu o Shabat antes do trabalho e já tinha providenciado para o homem todas as coisas. Aleluia. Confiar em Deus
é necessário para vivermos no Shabat. Confiar em Deus, queridos, se faz necessário para vivermos no Shabat e nos colocarmos debaixo dessa ordenança com prazer, e não por pressão, com jugo, com preocupações excessivas, porque Deus, Ele cuida. Quando há confiança, o Senhor, Ele começa a mover muitas coisas na vida do ser humano para o abençoar. Amém? Amém. Gênesis 1, 28 ao 31 fala sobre isso. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Gênesis 1, enchem a terra e a dominem, governem sobre os peixes no mar, as aves no ar e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda planta que produz sementes e todo tipo de fruto com sementes, e a todo animal selvagem, ave do ar e criatura que rasteja sobre a terra, em que há uma alma viva, eu dou como alimento todas as espécies de plantas. E assim aconteceu. Deus viu o que Ele fez, e isso de fato era muito bom, e assim houve tarde de manhã no sexto dia. Quando o Senhor estabeleceu o homem, o Senhor os abençoou, dizendo exatamente essas palavras, que tudo o que eles necessitariam, o Senhor Ele já tinha providenciado. Amém? Então, do que nos queixamos nós muitas vezes? Do que nos preocupamos muitas vezes, queridos? A nossa confiança, ela precisa ser aprimorada em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos lá. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Mudou aí os irmãos? Não. Sim. Amém. O Shabat, então, ele foi criado antes do trabalho, e não é o que não se pode fazer, e sim o que eu estou perdendo fazendo outras coisas. Amém? Não é sobre o que eu não posso fazer, e sim sobre o que eu estou perdendo fazendo outras coisas. Quando eu estava preparando essa ministração, estudando, inclusive hoje, eu pude perceber um pouquinho como que as coisas funcionam dentro de uma casa, principalmente nos dias de hoje, querido. Eu sei que já tivemos muitos sábados lá na nossa casa, mas hoje eu pude prestar um pouquinho mais a atenção e ver o quão necessário e importante é isso para a vida de um homem e de uma mulher. Eu pude ver que a minha casa, logo pela manhã, nós nos levantamos e algumas atividades começaram a ser feitas. Assim como os irmãos, nós também estamos começando a aprender sobre isso, a necessidade de descansar cada dia mais no Senhor. E aí eu pude ver fazendo isso, fazendo aquilo outro, e aí o Espírito Santo só ia me ministrando, falando comigo. Está vendo? A necessidade de parar e observar. Está vendo a necessidade de deixar de fazer aquilo que parece ser necessário se fazer para separar tempo, para me buscar, para aprender da minha palavra, para estar mais em família, cultuando a mim. O Espírito Santo foi falando muitas coisas no meu coração. É muito comum, queridos, no sábado, principalmente a mulher, quando na semana toda ela trabalha e chega no sábado, o que a mulher quer fazer? Dormir, primeiro ponto. Mas assim que levanta, a mulher quer lavar roupa, a mulher quer limpar a casa, a mulher quer mexer no quarto do filho, a mulher quer fazer muitas coisas.
E o homem, muitas vezes, acaba auxiliando, ajudando. O homem, muitas vezes, quer fazer o quê? Quer ir lavar o carro, quer fazer outras coisas. O homem quer também incluir tarefas no seu sábado. E quando nós falamos de Shabat, a leitura que nós fizemos lá, Êxodo 35, Moisés ele fala assim para o povo. Primeiro Moisés congrega o povo e diz: irmãos, o Shabat é um dia separado para Deus. É um dia que nós vamos agora nos reunir para serviço a Deus. Nós vamos nos reunir agora para servir ao Senhor. E não se pode fazer mais nada senão servir a Deus. E qualquer pessoa que fizer qualquer outra coisa diferente, qualquer trabalho, essa pessoa será executada. Querido, nos dias de hoje, o Senhor não está exterminando ninguém, fique em paz. Mas nos dias de hoje, o Senhor quer que nós venhamos ter essa compreensão do que nós estamos perdendo. Amém? O quanto nós estamos perdendo, porque quando Ele nos pede um dia específico, amado, isso pode acrescentar tanto na nossa vida. Para que os irmãos compreendam o que eu quero falar. Nós estávamos em casa, aí, pastora, nós fizemos algumas coisinhas e minha cabeça estava nisso. Hoje é Shabat, hoje é Shabat, hoje é Shabat. E eu não vi a hora de sentar lá e pegar a Bíblia e ficar vendo, e folheando, estudando. E de repente as tarefas acabaram. Aí nós almoçamos, quase uma hora, se não me engano. E de repente o tempo parecia que estava sobrando. Sabe? A hora parecia que não passava, irmãos. A hora parecia que não passava e de repente a gente começou a se mobilizar. Vamos nos preparar para ir para a igreja, né? Com que roupa que nós vamos lá. E a gente olhava para o relógio, não era nem 2 horas. Mas espera aí, o culto é 5h30. O tempo nosso ficou tão assim, cumprido de uma hora para outra, e nós já queríamos vir para a igreja. Se deixasse, eu acho que 3 horas da tarde a gente estava por aqui. E aí o Senhor falou: é dessa forma que tem que acontecer. É dessa forma que tem que acontecer. Vocês têm que começar a observar o tempo que eu estou dando para vocês. Observar o tempo que vocês podem estar em família. Observar o tempo que eu estou dando para vocês desfrutarem mais. Compartilhar a minha palavra. Aprender mais das Escrituras. E eu fiquei pensando: Senhor, quanto tempo nós podemos aproveitar? Quanto tempo nós temos para adorar ao Senhor, reunir a nossa casa, a nossa família, congregar o nosso lar, ensinar os nossos filhos, fazer da nossa casa um lugar de adoração ao Senhor. Aleluia. O Shabat ele serve para isso, queridos. Não é sobre o que eu não posso fazer, mas é sobre tudo que eu estou perdendo quando eu estou me preocupando em fazer aquilo que não deveria ser feito. Isso se chama, sabe o quê? Cuidado de Deus. Cuidado de Deus com a tua saúde até mesmo. Porque quantas pessoas estão agitadas nos dias de hoje? Quantas pessoas estão sofrendo com estresse? Quantas pessoas estão em casa, mas a mente está no trabalho, a mente está em muitos lugares, menos na sua casa. Quantas pessoas até mesmo na igreja, estão na igreja, mas a mente está no trabalho, a mente está em casa, a mente está nos estudos, a mente está em tudo quanto é lugar, menos aqui. E o Senhor está dizendo: o Shabat é meu, Aleluia. é para mim. É para que você ofereça para mim e para que você desfrute dele. É um dia separado para o Senhor, mas o benefício é para você mesmo. É para a tua casa, é para a tua família. É um tempo que o Senhor separa, querido, e pede para que nós venhamos separar para Ele, para nos abençoar. Aleluia. Porque o Senhor não precisa de tempo. O Senhor não precisa de descanso. Quem precisa somos nós.
precisa de descanso somos nós. Parar um instante, respirar, relaxar e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de mim, da minha casa. Quantas famílias estão se perdendo, filhos estão se perdendo porque o pai e a mãe não tem tempo de sentar um pouco com eles para conversar, para saber como foi a semana, para saber o que tem acontecido no seu dia a dia. E o Shabat também é para isso. O Shabat também, querido, é para isso, para sentarmos com os nossos filhos e instruí-los segundo a palavra de Deus. Aleluia. Então, o Senhor, Ele cria o sábado, o dia de descanso, um dia consagrado para Ele, para que nós venhamos não nos preocupar com tantos afazeres, mas que o nosso coração esteja voltado cada dia e cada vez mais para Ele. Amém? Êxodo 35, 2 e 3 diz na tela: todo trabalho deve ser feito em 6 dias, mas no 7º dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um Shabat de descanso absoluto em honra de Adonai, do Senhor. E quem realizar qualquer trabalho nesse dia será executado. Um dia que Deus deseja se relacionar com o seu povo. Amém? Aleluia. Não que o Senhor não vá se relacionar nos outros dias, não. Mas é um dia que o Senhor pede para que principalmente eu e você venhamos descansar. O nosso corpo precisa disso. A nossa mente precisa disso. E nós precisamos confiar em Deus. Amém? Nós precisamos confiar mais e mais em Deus. O que acontece nos dias de hoje, o que torna mais difícil esse descanso, o cumprimento até mesmo desse Shabat, o que torna isso mais difícil, querido, é que lá atrás, há mais de 1.600 anos, foi estabelecido o domingo como dia do descanso. E desde quando nós nascemos, fomos introduzidos neste mundo, a nossa família já vivia isso. Nós começamos a viver isso, a sociedade, um país, quase todo mundo já vivia isso. O dia do descanso é o domingo, o dia de se cultuar a Deus é o domingo. E ninguém nunca parou para observar a palavra e procurar colocar isso em prática. Por quê? Porque o sistema do mundo, como uma correnteza, já levava todo mundo, todas as pessoas, no único caminho, a viver o domingo como um dia de descanso. O sábado dia normal,